Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e, como é de costume, todos os dias a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado, notícias políticas, econômicas e corporativas. O que pode influenciar o seu dia a dia hoje? Estamos na nossa edição de número 71 e você consegue acessar esse material a qualquer horário do dia aqui no YouTube. Além disso, se você quiser receber todo esse material em PDF com o resumo de todas essas informações de forma mais detalhada, você consegue, é só se inscrever através de um dos nossos grupos de WhatsApp. Caso você ainda não esteja em um dos nossos grupos, peça o link aqui pelo YouTube ou lá no @franceschi_wagner e entre em um dos nossos grupos de WhatsApp para aí sim ter acesso a essas informações de forma gratuita. Vamos falar um pouquinho então sobre o que aconteceu no mercado ontem. Ontem, dia 16 de março de 2021. Uma terça-feira aí com expectativas muito fortes em torno do dia de hoje. Hoje, como a gente já fala desde o início da semana, final da semana passada, é a super quarta. É conhecida essa super quarta principalmente aí por conta da reunião do Copom e a reunião do FOMC, né, lá nos Estados Unidos, que são basicamente as mesmas instituições, né? O Copom aqui é a reunião do pessoal do Banco Central que define a questão de taxa de juros, políticas monetárias, e o FOMC é a reunião, a mesma ideia, tá? A mesma ideia do Copom, são os membros do Fed, o Federal Reserve, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, e também a ideia é definir políticas monetárias e taxa básica de juros, certo? Principalmente com o objetivo aí de conter a questão de inflação e alcançar a meta de inflação dos seus respectivos países. Essa super quarta aí, ela traz uma expectativa muito grande em torno aí dos investidores, pela incerteza e ansiedade do mercado, principalmente quando a gente fala aí de bolsas americanas. Com isso, o índice Ibovespa também fechou com uma leve queda e as bolsas americanas ontem aí também tiveram uma queda, com exceção de Nasdaq, que apresentou uma lateralização basicamente, uma leve alta ali no dia de ontem. Preocupação dos investidores vem aí principalmente por conta da alta dos títulos norte-americanos para 10 anos, as Treasuries, como a gente fala aqui há alguns dias, que elas estão na casa de 1,60, 1,6 ao ano, né, o que pode levar muitos investidores que estão na renda variável, né, a deixarem o risco da renda variável e irem para o título mais seguro do mundo, que é o título norte-americano. Com isso aí preocupa bastante aí, os especialistas, principalmente de renda variável, além, obviamente, de uma preocupação com relação à inflação lá nos Estados Unidos. Outro ponto que está no radar dos investidores para essa semana e para os próximos dias é a notícia do plano do presidente norte-americano Joe Biden de aumento de impostos. Falamos um pouquinho sobre isso ontem aqui. A ideia é aumento de impostos para empresas, pessoas aí que recebem acima de 1 milhão em benefícios ali na renda variável, e também pessoas que recebem mais de 400 mil ano. Aí é uma questão da tabela de imposto de renda deles lá, que promete ser aumentada nesse sentido. Olhando aí para o noticiário da Europa ontem, uma preocupação muito grande aí por conta da vacina da AstraZeneca, que a gente já vem falando aí, e preocupa. Um dos pontos é que o velho continente, a Europa, já estava atrasada nas vacinas, mesmo tendo sido a primeira o primeiro local a aprovar o uso das vacinas emergenciais, e agora aí, com os casos de suspensão da vacina da AstraZeneca, acaba preocupando ainda mais e deve demorar ainda mais a imunização lá no continente europeu. Mesmo assim, o cenário de confiança dos consumidores na Alemanha ajudou a manter as bolsas em alta.
Olhando por outro lado, a Ásia fechou num cenário positivo após alguns dias de queda nas ações, principalmente da China. E por fim, falando de índice Ibovespa, ele seguiu as bolsas americanas, aí como já falamos anteriormente, com essa expectativa aí do Copom hoje, que deve definir aí viés da taxa de juros básica, a Selic. A gente vai comentar um pouquinho do que os especialistas falam, mas uma expectativa muito grande do que deve ser definido hoje, principalmente aí numa semana em que o relatório Focus já trouxe muita mudança aí na opinião dos principais especialistas. Ontem também foi anunciado oficialmente a mudança no Ministério da Saúde, que não agradou todo mundo. E as notícias positivas ficaram no Brasil ontem por conta do CAGED, que divulgou aí uma geração de empregos bem acima do que se esperava. Ontem também outra notícia positiva foi de que o Arthur Lira, presidente da Câmara, bateu forte novamente na questão da reforma tributária e disse que ela deve começar a ser discutida em breve e deve levar de 6 a 8 meses para conseguir a aprovação nas duas casas. Essa semana, o presidente da Câmara e do Senado sentam para discutir a reforma tributária, que deve aí ter tramitação logo na Câmara e no Senado. Essas notícias, obviamente, aí elas mexem com o mercado, visto que essa é uma das necessidades do Brasil, porque nem mesmo os brasileiros entendem aí todo o efeito de impostos, né, toda a carga tributária e a forma como ela é cobrada. Então é necessária essa simplificação tributária, tanto para facilitar para as empresas brasileiras, quanto para empresas estrangeiras que queiram investir e formar plantas fabris aqui no Brasil. Olhando para números agora do fechamento de ontem, dia 16, a queda do Ibovespa foi de 0,72%, fechando aí a 114.018. O dólar ontem teve uma queda de 0,37, fechou a R$ 5,61, principalmente por conta dessa incerteza no mercado. Bolsa de tecnologia norte-americana Nasdaq, ela praticamente lateralizou, como nós falamos, uma alta de 0,09%, fechando a 13.471 pontos. O índice S&P 500, uma queda de 0,16% a 3.962 pontos. E o índice Dow Jones, que vinha aí de seguidas altas, renovando máximas históricas, fechou ontem com queda de 0,39% a 32.825 pontos. Olhando para a Europa, como eu falei, algumas notícias ali, principalmente em relação à confiança do consumidor na Alemanha, fizeram com que as bolsas europeias ontem mantivessem aí um cenário de alta, também com expectativa aí da reunião do FOMC nos Estados Unidos. A Alemanha aí fechou com alta de 0,66 a 14.557 pontos. França, alta de 0,32 a 6.055. Reino Unido, 6.803 pontos, uma alta de 0,80. E perdão, eu havia esquecido de falar aqui do euro, que ontem fechou com alta de com queda de 0,97, praticamente devolvendo a alta do dia anterior, fechando aí a R$ 6,64. Olhando aí para a Ásia, a China teve uma alta de 0,91% a 13.642 pontos e o Japão alta de 0,52 a 29.921 pontos. Cenário de cripto, o Bitcoin teve uma leve queda de 0,26% e o Ethereum uma alta de 0,20% no fechamento do dia de ontem. Petróleo futuro aí, mesmo com uma queda considerável nos estoques de petróleo norte-americanos, que foi divulgada no dia de ontem, o Brent ainda fechou a $68,55 o barril e o WTI a $64,95 o barril. Há uma expectativa para um aumento no petróleo futuro para o dia de hoje, mas, obviamente, aí temos que analisar tudo que acontece no mercado e muita coisa pode acontecer no dia de hoje ainda. Olhando para o índice S&P 500 VIX, que é o índice do medo, que ontem de manhã, aí por conta dessas incertezas e dessa expectativa, nós comentávamos que ele havia subido logo de manhã cedo, por volta de 6h15 da manhã.
ele acabou fechando em uma queda de 1,20% a 19,79 pontos. Só relembrando aqui que esse índice S&P 500 VIX, esse índice do medo, ele mede a oscilação, a volatilidade dos ativos, das ações, e quanto menor esse índice, menor essa volatilidade, então automaticamente uma maior confiança dos investidores em renda variável. Olhando para o futuro dos metais, o ouro fechou a 1.730 dólares e 5 cents a onça, o alumínio futuro a 2.195 dólares e 75 cents, o ferro refinado aí mantendo os 168 dólares e 26 cents. Falando isso aí, ferro futuro, principalmente porque nós tivemos aí no final de semana, como falamos ontem, um aumento aí no ferro, minério de ferro lá na China. Fechamento do mercado acionário no dia de ontem, nós tivemos aí Uzi Minas aí com alta de 8,54% a R$ 18,54. Klabin 11, aproveitando aí também o momento, alta de 4,37% a R$ 29,61. Braskem ultrapassando aí os R$ 35 reais a ação, uma alta de 4,10%. Droga Raia, uma alta de 3,56%, fechando ontem a R$ 25,84. E novamente aqui outra empresa aí de papel e celulose, a Suzano BR, né, com alta de 3,29% a R$ 75,25. As principais baixas ontem, aí, depois de alguns dias de alta nas aéreas e empresas de turismo, desculpa, acabou, infelizmente, elas tendo uma nova queda por conta da expansão do coronavírus e a baixa procura aí por esse tipo de serviços no Brasil devido às medidas restritivas. Tivemos aí CVC tendo aí uma queda de 7,45%, fechou ontem a R$ 17,50. Gol 4, tivemos aí 6,35% de queda no dia de ontem, fechando a R$ 22,54. E Azul, queda de 6,18% a R$ 40,19. Basicamente aí o que nós havíamos visto no dia anterior inverteu e as principais quedas aí foram aí Gol e Azul, que vinham de forte alta no dia anterior. JHSF, outra aí que teve quase 5% de alta, 4,97%, fechou o dia de alta, não, desculpa, de baixa, a R$ 6,69. Exetec, uma queda aí de 4,79, fechando aí a R$ 30,36 na cotação de ontem, dia 16 de 3 de 2021. Olhando aí para a agenda econômica, né, os indicadores que nós devemos ficar de olho hoje, nós temos aí o fluxo cambial estrangeiro, que basicamente aí é a quantidade de dinheiro estrangeiro, moeda estrangeira que entra através de investimentos no Brasil. Lembrando aí que nós tivemos saída de muito capital estrangeiro aí no final do mês passado e início desse mês por conta de algumas situações políticas. Então vale a pena ficar de olho nesse indicador que mostra a confiança do estrangeiro aqui no Brasil. Hoje nós temos aí depois do horário, tá? Vale lembrar que o Copom mudou, era antes do fechamento do mercado, agora é somente depois por volta de 18h30, visto que agora B3 voltou a funcionar somente até as 17 horas. Nós temos divulgação então hoje, após as 18, da taxa Selic. Taxa Selic aí que existe um imbróglio muito grande aí entre os especialistas do que deve ser feito, a gente fala sobre isso já já. Olhando aí para a agenda internacional, que ela é bem extensa no dia de hoje também, nós temos divulgação do IPC, Índice de Preços ao Consumidor da Zona do Euro, referente a fevereiro, licenças da construção civil nos Estados Unidos, lembrando que assim como acontece no Brasil, é muito forte a questão da construção e gera muitos empregos lá nos Estados Unidos, então é um índice aí que também movimenta bastante o mercado. Os pedidos de hipoteca nos Estados Unidos, como a gente sempre fala aqui no nosso Morning Call, esses pedidos de hipoteca, eles tem duas visões específicas. Uma de retomada econômica, porque muitos que fazem pedidos de hipoteca estão comprando, adquirindo novos imóveis,
aproveitando às vezes e fazendo uma segunda hipoteca em seus imóveis já quitados para buscar uma taxa de juros mais em conta. Mas ao mesmo tempo, esse pedido de hipoteca ele pode ser também uma realidade de pessoas que estão se endividando aí por conta da pandemia. Então esse pedido de seguro de hipoteca ele é bem importante, mas ele tem uma avaliação ambígua devido a esses dois cenários possíveis. Hoje nós também temos o pronunciamento de Sabine Maurer, do Banco Central Alemão, que deve falar sobre política econômica e política monetária principalmente. E os eventos mais esperados aí a partir das 15 horas, as projeções econômicas do FOMC, a taxa-alvo do Fed, o Federal Reserve, o Banco Central lá dos Estados Unidos, que a princípio o pessoal acredita que não deve haver uma grande mudança nesse momento, mas principalmente aí o último ponto que é a coletiva de imprensa do Federal Reserve, aonde deve já começar a se falar um pouco sobre as projeções futuras aí em relação à taxa de juros. Obviamente algumas coisas ficam somente para o meio da próxima semana, mas hoje já devemos ter aí um norte do que deve acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses, em relação à política monetária e econômica lá nos Estados Unidos. Olhando um pouquinho para a política, apesar da troca do Ministério da Saúde não ter agradado muitos parlamentares, o governo tem uma expectativa aí de evitar a CPI. Lembrando aí que a gente fala sempre aqui no nosso Morning Call, houve diversos problemas aí em relação à forma de atuação do ministro Pazuello, Eduardo Pazuello, ex-ministro agora, né? E também outros membros do governo, inclusive vários senadores, deputados aí foram até o STF fazer pedidos de CPI pela atuação do Ministério e do governo em ações vinculadas à pandemia. Entram aí investigações aí referente à negativa de compra das vacinas da Pfizer no ano passado, mas principalmente aí o que tem vindo muito à tona é o caso de Manaus, da falta de oxigênio, aonde foi divulgado aí um e-mail de que o Ministério da Saúde estava ciente 3 dias antes e foi solicitado ajuda ao Ministério da Saúde, o que não aconteceu e tivemos aquele caos, aquele colapso lá em Manaus ali, alguns dias aí com falta de oxigênio e pessoas morrendo por falta desse oxigênio hospitalar lá em Manaus. O Senado ele aprovou ontem a criminalização do fura-fila e o acompanhamento de pessoas que serão vacinadas. Só lembrando o que é esse fura-fila, né? Qualquer pessoa aí que não seja do grupo de vacinação naquele momento e aproveite-se, né, para se vacinar. Pessoas que não tenham a idade, não estejam naquele grupo de risco, não sejam daquele grupo que está sendo vacinado, que furem a fila. Isso agora é crime. Agora não, né? É necessária a sanção do presidente também, mas o Senado aprovou a criminalização do fura-fila e a possibilidade aí de acompanhamento por um terceiro, uma pessoa acompanhando o vacinado no momento da vacina, visto aí que foi divulgado vários problemas aí e pessoas que não foram vacinadas, né? Foi divulgado casos, inclusive filmagens de pessoas que foram para se vacinar e os enfermeiros, as pessoas ali da saúde naquele momento não haviam feito a vacinação da forma correta. Enquanto isso, o relator da reforma administrativa, né, que nós falávamos ontem, que é o deputado aqui de Santa Catarina, me fugiu o primeiro nome dele, o Matos, ele quer dar mais celeridade ao texto. Ao mesmo tempo, infelizmente, a oposição promete dificultar esse problema. E falando um pouquinho aí sobre essa questão, alguns pontos aí que a PEC da reforma administrativa deve trazer é a possibilidade de demissão de funcionários públicos, o fim da estabilidade, a mudança no formato de contratação, e aonde o estágio probatório passa a ser de 3 anos e somente os melhores avaliados são efetivados. Além, obviamente, aí da dificuldade aí em algumas situações como licença prêmio, férias superiores a 30 dias e alguns outros problemas
que nós temos no Brasil. Dentre os pontos aí que a PEC fala é o fim também da aposentadoria compulsória, né? E aí você vai lembrar dos casos em que algumas pessoas, principalmente magistrados, juízes aí, que aconteceu, se a gente for lembrar um caso bem específico, o juiz que foi pego andando com um dos carros apreendidos lá do Ike Batista, no Rio de Janeiro, que era para estar no depósito, a punição dele foi a aposentadoria mantendo a integralidade do salário. Então, a perspectiva também é de mudança nesse sentido, além de diversas outras situações aí que envolvem a questão do desempenho do funcionário público. Então, são alguns pontos aí que tramitam nesse momento e que mexem automaticamente aí nessa discussão de governo e oposição, a forma que eles enxergam esse processo aí da reforma administrativa, mas é algo aí importantíssimo para o Brasil. O STJ, que a gente falava ontem, negou o recurso de Flávio Bolsonaro, mas ao mesmo tempo revogou a prisão de Queiroz, lembrando que Queiroz era o assessor do Flávio Bolsonaro, e só relembrando que ele foi preso, inclusive aí na casa, ele estava foragido e foi preso na casa do Frederico Wassef, acho que é assim que se pronuncia, e ele era o advogado da família Bolsonaro, né? Então o Queiroz foi preso na casa dele, lá em Atibaia, não sei o que acontece nas águas de Atibaia, né? Parece que o pessoal gosta de ir para aquele lado ali, e ele está sendo investigado, foi preso, principalmente aí por conta do esquema de rachadinhas que movimentou mais de 3 milhões na conta dele, o esquema de rachadinha dos deputados no Rio de Janeiro. Inclusive, a acusação aí é de que Flávio Bolsonaro ele participava do esquema e recentemente, essa semana aí, inclusive nós divulgamos ontem, algumas pessoas falam especificamente que o presidente Jair Bolsonaro, enquanto deputado, também exercia essa prática de rachadinha. Então é isso só para deixar todo mundo na mesma página, todo mundo atualizado. O Legislativo sinalizou com um aval positivo aí para a privatização da Eletrobras e dos Correios, inclusive aí a questão da privatização dos Correios podendo acontecer por meio aí de venda de controle acionário. Essas mudanças aí, lembrando que recentemente o presidente Jair Bolsonaro encaminhou aí o texto aí autorizando e mandando o pessoal dar continuidade aí à privatização da Eletrobras e também da Agência dos Correios. Falando agora de economia, a Fiocruz, né, que aqui no Brasil produz a vacina da AstraZeneca, reforça a segurança da vacina e diz que está monitorando possíveis eventos. A vacina, só lembrando, ela foi em diversos países aí proibida, né, foi suspensa nesse momento por formar coágulos em algumas pessoas e inclusive houveram 2 casos de morte por embolia pulmonar. A própria AstraZeneca e alguns institutos de pesquisa dizem que essa é uma amostragem muito pequena, que as pessoas que tiveram essa formação de coágulo, o número delas é basicamente as pessoas que tiveram nos últimos anos formação de coágulo por qualquer outro evento, então não seria necessariamente por culpa da vacina. Então está sendo monitorado, mas é algo aí que a Fiocruz está monitorando também. O risco de inflação e baixa atividade econômica na área empresarial deixa aí o Copom entre a cruz e a espada. E aí vem aquilo que eu disse que nós comentaríamos um pouco aqui, enquanto muitos especialistas dizem que é necessário nesse momento aí o Copom subir pelo menos 50 pontos bases na taxa Selic, enquanto nós vemos especialistas dizendo no relatório Focus que imaginam uma Selic a 4,5% no final desse ano, e vemos aí especialistas do Itaú falando em 5 ou talvez até 5,5% por conta da inflação. Alguns especialistas voltados à área empresarial e entidades empresariais dizem que pela baixa atividade na área, o aumento da taxa reduziria ainda mais o consumo, prejudicaria o crédito dessas empresas, porque automaticamente subindo a taxa básica de juros
há uma tendência de aumento nos juros das instituições financeiras, então existe esse momento entre a cruz e a espada. É importante entendermos o que o Copom vai falar no dia de hoje. E mais um detalhe importante, além de hoje finalizar uma parte da reunião do Copom com o anúncio da nova taxa Selic, na próxima terça e quarta-feira eles se reúnem novamente e aí vão divulgar a ata do Copom, que é a expectativa em relação aos próximos meses e as próximas reuniões do Copom. Falando um pouquinho mais sobre a área de investimento, o grande investidor Ray Dalio, ele enxerga fragilidades no mercado de ações dos Estados Unidos, Europa e Japão. E aqui só relembramos que recentemente a própria China, né, acusou aí Europa e Estados Unidos de formarem uma bolha nas suas bolsas, né? O Ray Dalio vem falando dessa fragilidade por conta dos recentes recordes aí dos índices norte-americanos, as ações japonesas também e as altas na Europa. Interessante, lembrando, isso não é recomendação, é somente uma notícia, mas é interessante buscar mais informações sobre o que disse Ray Dalio. E ontem, em entrevista, o ministro Paulo Guedes reafirmou a confiança no Congresso e também no presidente Jair Bolsonaro, e foi interessante quando ele falou, abre aspas, que 70% das medidas econômicas foram aceitas pelo Congresso, ou seja, quando ele foi perguntado aí sobre a desidratação da PEC emergencial, principalmente aí nos pontos onde haviam os gatilhos para conter aí os gastos do governo, ele disse que felizmente o Congresso tem trabalhado em prol de uma melhoria aí para a população e que 70% das medidas econômicas que ele encaminhou foram aceitas pelo Congresso. Finalizando, a Moderna começou nos Estados Unidos a testar a vacina para Covid-19 em bebês e crianças, lembrando aí que somente adultos maiores de 18 anos nesse momento são vacinados, inclusive o plano do Joe Biden de vacinar todo mundo até o final de maio inclui somente os adultos, e agora não é a primeira empresa, né? A Pfizer também já estava fazendo testes, mas a Moderna começa a testar a vacina em bebês e crianças. Cenário corporativo, nós temos aí a Companhia Siderúrgica Nacional informando que vai aumentar o preço do aço em 15% no próximo mês, devido aí ao aumento do preço de minério de ferro, aumento aí no preço do dólar e principalmente aumento da demanda aqui no Brasil, na indústria brasileira. Lembrando aí que nós temos aí até uma dificuldade nesse momento aí na produção aí e na matéria-prima. Falando um pouquinho de mercado internacional, o app Alibaba, né, foi retirado das lojas e inclusive dos apps de busca lá na China, né? O Alibaba, que é do Jack Ma, lembrando que recentemente até o pessoal havia achado que ele tinha morrido ou sido sequestrado, né? Porque ele sumiu aí por cerca de 3 meses praticamente. Um detalhe bem peculiar da China, não dá para aparecer mais do que o governo, que foi o que aconteceu com o Jack Ma quando ele criou o Alibaba e queria fazer o maior IPO aí da história mundial com o Alibaba. E ele começou a ser podado em alguns aspectos, e agora o que aconteceu foi a retirada aí das lojas de app na China do aplicativo Alibaba. Vale a pena ficar de olho aí, que com certeza isso deve movimentar o mercado. Na última vez que o governo chinês começou a podar o Alibaba, as ações do Alibaba caíram mais de 15%. A Eletrobras tem 6 nomes possíveis para serem avaliados aí como novo presidente da companhia. E mais um detalhe, né? Na segunda-feira era para ter sido o anúncio, na verdade era para ter sido dia 12, foi adiado para segunda, dia 15, e foi adiado novamente para dia 19 do 3, sexta-feira. Então, a Eletrobras aí na sexta-feira deve divulgar resultados referente ao quarto trimestre de 2020. O BTG Pactual, ele comprou a Kinvo por 72 milhões de reais. Kinvo é uma fintech, entre outros produtos, ele tem o aplicativo Kinvo, que promete aí aos usuários, não só promete, como ele cumpre, né, a união da carteira, mesmo que sejam de corretoras diferentes. Ali você consegue colocar toda a sua carteira de investimento e ele faz a gestão disso, informando quando entram dividendos, da rentabilidade e tudo mais aí da sua carteira. E o BTG pensando aí
nessa expansão que o BTG Pactual está fazendo, adquiriu aí, óbvio, depende ainda de algumas autorizações do Banco Central, mas a compra foi anunciada ontem aí da Quinvo por 72 milhões de reais. Hoje nós temos divulgação aí de resultados do quarto trimestre de Aliar, Anima, Copel, Mills, Posse Residencial, SLC Agrícola, Vivara e Idux. Bastante coisa no dia de hoje também, nós até nos estendemos além daquilo que é normal aqui. E vamos aí finalizar então agora falando sobre os nossos índices futuros. Nesse momento aí nós temos a China próximo de um fechamento de 1,20% positivo. Japão, já que estamos lá naquele lado, operando nesse momento aí praticamente numa lateralização, num 0 a 0. Os índices americanos oscilando entre leve queda e alta nesse momento, aí, com a expectativa em relação aí à reunião do FOMC e das notícias aí do Federal Reserve. E olhando aí para as ações europeias, as bolsas europeias, nesse momento, em sua maioria, 6h21 da manhã, operando em queda. Nós temos aí o DAX na Alemanha com queda de 0,15 nesse momento. Na França, o CAC 40, queda de 0,23. E no Reino Unido, aí uma queda um pouco mais acentuada de 1,10%. Obviamente, hoje aí devemos ter uma oscilação muito maior, por conta aí dessas expectativas em relação aí à taxa de juros nos Estados Unidos e no Brasil. Lembrando aí que nos Estados Unidos os anúncios começam a partir das 15 horas e no Brasil somente a partir das 18h30. Obrigado por mais um dia ter a companhia de vocês. Nos estendemos um pouco mais porque as notícias eram muito grandes no dia de hoje. Um forte abraço, amanhã nos vemos novamente. Compartilhe esse material, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e se você quiser receber todo esse material para ter acesso a esse resumo aí a qualquer momento do dia, gratuitamente, esse material em PDF, solicita o link para um dos nossos grupos de WhatsApp. Bons negócios, bom dia, até amanhã, tchau, tchau.